João capítulo 19. Versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus, e o açoitou. Versículo 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura. Versículo 3. E diziam, Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhes, Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos, Eis aqui o homem. Versículo 6. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus, Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Versículo 8. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Versículo 9. E entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus, E de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Versículo 11. Respondeu Jesus, E nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Versículo 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo, Se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. Versículo 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Versículo 15. Mas eles bradaram, Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, E não temos rei, senão César. Versículo 16. Então, consequentemente entregou-lhe, para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus, e o levaram. Versículo 17. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 19. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Versículo 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, E não escrevas, o Rei dos Judeus, mas que ele disse, Sou o Rei dos Judeus. Versículo 22. Respondeu Pilatos, O que escrevi, escrevi. Versículo 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, E não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe e mulher, Eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, Tenho sede. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num esopo, lhe achegaram à boca. Versículo 30. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E,
inclinando a cabeça, entregou o espírito. Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados. Versículo 32. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que como ele fora crucificado. Versículo 33. Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 34. Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Versículo 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Versículo 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, e nenhum dos seus ossos será quebrado. Versículo 37. E novamente diz outra Escritura, e verão aquele que traspassaram. Versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. Versículo 41. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus.